A pergunta é a seguinte, responda nos comentários depois, se você estiver assistindo o vídeo depois. Você ainda levaria uma plaquinha escrita SOS Forças Armadas para a porta de um quartel hoje em dia? Só sim ou não? Maciçamente no chat, não. Maciçamente no chat, não. Eu não vi, mas se... Uma enxurrada de comentários, não. Mas se houver alguém que confia nas Forças Armadas, eu quero que você leia esta notícia aqui. Generais refutam a anistia e se afastam de debate sobre o 8 de janeiro. Diz a reportagem da Folha. A cúpula das Forças Armadas decidiu se manter distante das discussões sobre a proposta no Congresso por anistia aos acusados pelos ataques do 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado. O perdão aos envolvidos pode servir como estímulo à quebra de disciplina e um prêmio aos militares que atacaram os chefes militares, segundo a avaliação de 7 oficiais generais e 2 integrantes do Ministério da Defesa ouvidos pela Folha. A ordem das forças é esperar pelos desdobramentos no STF, Supremo Tribunal Federal, e no Congresso Nacional para só depois avançar com as medidas internas cabíveis contra os militares condenados, que eles já decidiram que serão condenados. A avaliação da caserna é que um julgamento com direito ao contraditório e à ampla defesa deverá resultar na condenação de alguns oficiais e na absolvição de outros. A principal preocupação está com o resultado do processo contra militares acusados de participar de reuniões com o tenente-coronel Mauro Cid, em que, segundo a PGR, teriam sido discutidas ações para pressionar os chefes do Exército contrários ao golpe de Estado. Todos esses... Pausa na citação. Todos esses filhas das putas sabem muito bem que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, general Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado, porque as minutas, as discussões que haviam, não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Tô louco. Porra, 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias, você, General Tomás, que implorou pro Alexandre de Moraes e pro Paulo Gonet para me indiciarem, se fudeu. Mas se fudeu pouco ainda. Mas pouco, porque eu vou atrás de você, pessoalmente atrás de você. Sem violência, pelo amor de Deus. Tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Mas eu vou te arregaçar dentro do Estado Democrático de Direito. E não vai ser só você, não. E não pensa que vocês que estão na reserva, como vocês vão escapar, não. Não pensem. Não pensem. Vocês não querem anistia, né? Anistia não é bom, né? É bom a Débora e todos os outros, os fudidos do 8 de janeiro? Para ninguém ousar mais questionar os bostas que viraram os generais no Brasil. Os bostas que viraram generais no Brasil. Vocês abandonaram até os seus pares. Pô, General Mário Fernandes, um militar honrado. General Braga Neto, um militar honrado. General Helena, tantos outros. Os coronéis, tenentes-coronéis ferrados. Vocês deixaram seus irmãos de farda para trás para ficar bem na fita. Um foi ganhar salário de 100 mil na Popex, o outro foi ser diretor, foi ser comandante do Exército, o outro foi sei lá o quê, ser chefe do Estado-Maior. Todo mundo mamando na teta que nem um... eu não me arrependo nem uma vírgula que eu falei de vocês em 2022. Não retiro nem uma vírgula. Torço para que o Alexandre de Moraes finalmente cumpra a lei e me cite aqui nos Estados Unidos. Porque quando eu depor, eu vou falar tudo sobre vocês. Vou registrar para vocês. Não, anistia para Débora, não. Não. Anistia para Débora, nem pensar. Anistia para o Braga Neto, não. Não. Vejam o grau de submissão das Forças Armadas ao regime. Vejam essa matéria. Capitão recomendou a intervenção do Exército contra o PT em tese para a escola militar. Matéria do Ponte de Jornalismo. Essa matéria trata de uma tese que foi apresentada como um trabalho acadêmico por um capitão na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Segundo a reportagem, o capitão, no TCC dele,
abre aspas, recomendou uma intervenção dos militares como poder moderador na política brasileira para enfrentar o Partido dos Trabalhadores. No texto, o partido é descrito como uma organização criminosa ligada ao ligada ao primeiro comando da capital, que deixou o Estado à beira do fracasso para implantar uma revolução socialista. Vocês concordam? Digam no chat. E o que aconteceu depois? O general Vendramin, comandante militar do Norte, puniu, a mando do general Frajola, o major Polidoro, orientador do TCC do capitão, e o coronel Emerson, o comandante do curso de material bélico, por não terem coibido o capitão aluno da ESAO de falar mal do PT no seu TCC. A punição foi de repressão, já que foi considerada grave, mesmo que se tratasse de fatos passados. Ou seja, não somente o autor do TCC foi punido, como também os superiores. Claro que pelos generais. Esse é o Estado do Exército Brasileiro. Punindo o militar por citar fatos sobre o PT em um trabalho acadêmico. Ou falar de coisas previstas na Constituição. Por isso, Paulo Figueiredo, ministro da Defesa 2027. Aí eu vou fazer igual, vou perguntar assim, vou pedir para vocês levantarem. Paulo Figueiredo, eu autorizo um reset nesta merda. Falando em organização criminosa, etc. Vamos para a pauta internacional com o pé no Brasil. Não tem que entrar aqui um merchan? Tem que entrar um merchan aqui. Antes da minha doce vingança, não é um pensamento cristão bom, não quero ter vingança, a vingança pertence ao Senhor, né? Mas se eu pudesse ser um instrumento dela, eu agradeço. Eu não vou ficar nem um pouco chateado. Mas enquanto isso não acontece, eu convido você a se tornar meu apoiador. Você pode acessar www.paulofigueiredoshow.com/apoie e apoiar o meu trabalho com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom do desconto aqui na descrição. P Figueiredo Show, eu acho que é o cupom de desconto. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie. O que você vai receber? Você vai receber uma quantidade avassaladora de conteúdos exclusivos. Os artigos que eu leio vão todos para a Surreal, são carinhosamente traduzidos para português e são colocados no site. Acabei de botar um baita artigo no ar, acho que a Surreal já colocou, sobre a nova divisão geopolítica do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, às vezes não sabe o que ler, ou às vezes não domina o inglês, esses artigos estão lá traduzidos para você no site, vale muito a pena. Se você tem uma condição melhor, considere a possibilidade de me apoiar como patrono Gold. Eu gostaria muito de até ter mais contato com os meus patronos Gold, mas eu estou tão dedicado que eu não consigo, né? Amanhã não, daqui a 1 hora eu termino o programa, tomo um banho, coloco uma roupa e vou para o aeroporto de novo para Washington. Eu queria fazer reunião de patrono essa semana, não vou conseguir, porque mais uma vez estou indo para Washington, né? Já fui na semana passada, volto aí nessa semana. E eu acho que os meus patronos, aliás, eu acho não, tenho certeza que eles compreendem bem. Eu acho que eles preferem que o Paulo Figueiredo esteja em Washington fazendo o que certamente o carrapato no saco do Olavo acha que eu faço, que é passear, devo ficar lá tirando foto nos jardins da Casa Branca, né? Porque Casa Branca é um prédio muito fácil de você entrar e tirar fotos, etc. Mas eu estou indo, mais uma vez, de novo com o meu intuito da libertação do Brasil, sobre o qual eu continuo extremamente otimista. Se você quer se tornar um dos meus patronos Gold, vai ter reunião comigo, tem nosso grupo de WhatsApp, tem acesso direto a mim por e-mail, você pode também ter essa modalidade. E tem uma terceira maneira que você pode fazer doação em Bitcoin. Acessa o QR Code aqui e você pode me mandar Bitcoin. Eu agradeço imensamente, ajuda a cobrir parte dos custos que a gente tem com esse trabalho, e sem dúvida nenhuma esse é o objetivo de longo prazo, crescer o número de apoiadores. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Agora sim, vamos falar sobre o Lula na Rússia, pauta internacional, né, com o pé no Brasil. Aliás, vou fazer aqui uma correção e falar primeiro da viagem da Janja, né, já que ela chegou à Rússia 6 dias antes do Lula e da comitiva dele. Então, se você aí trabalha pesado, né, você que paga os impostos, é um cidadão honesto, está sem conseguir viajar porque está numa situação dura, fique tranquilo porque os nossos impostos estão sendo bem utilizados e que pelo menos a Janja tem aproveitado bastante. Depois de uma reforma na babesca da casa dela, ela agora está viajando bastante. Ela teve não foi só uma viagem de lazer, ela teve uma programação assim extremamente relevante ao interesse nacional brasileiro. Ela, por exemplo, ela foi ao museu, ela foi ao balé, ela foi a uma catedral. Você vê a importância dessa grande diplomata para o Brasil. E se você não está feliz com a ida antecipada da Janja à Rússia, há quem esteja, porque essa mulher é tão chata
que os políticos que embarcaram junto com o Lula no avião presidencial rumo a Moscou comemoraram a ausência da Janja, porque eles puderam conversar mais à vontade com ele. Imagina você ser tão insuportável que preferem te mandar para o outro lado do mundo uma semana antes de toda a comitiva, só para que as pessoas não tenham que ficar trancadas com você uma viagem longa dessa. Mas voltando à viagem do Lula, por que caceta ele foi à Rússia? A razão da viagem foi que no último dia 9 comemorou-se o Dia da Vitória, que é um dos feriados mais importantes da Rússia, acho que talvez seja o mais importante, que marca a rendição da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que o contexto é que torna as coisas mais interessantes. Porque não foi uma viagem protocolar, mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhuma estátua, não chegam a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Essa foi a foto que viralizou do Lula durante o desfile militar na Praça Vermelha em Moscou. E vejam quem são as pessoas nessa foto. Vocês sabem quem é o homem ao lado do Lula, de boina vermelha? Esse é o Ibrahim Traoré, que é o atual presidente de Burkina Faso. Se você não sabia quem era o presidente de Burkina Faso, não sei como é importante, mas agora Paulo Figueiredo resolveu o seu problema. Você sabe que o presidente de Burkina Faso é esse, boina vermelha, Ibrahim Traoré, que chegou ao poder depois de um golpe militar. Não com batom, não chegou a tanto. Mas ele deu um golpe militar contra o antecessor dele, que também tinha chegado ao poder através de um golpe. A promessa dele é que é um presidente de transição e que vai devolver o poder aos civis. Ele só não disse quando. À direita dele, né, ou mais à esquerda do Lula, de cachecol preto, temos o Umaro Sissoko Embaló. Você vê que hoje eu tô cheio de cultura aqui para vocês. O Umaro é o presidente da Guiné-Bissau. E contra ele não existem muitas coisas. E ele foi, inclusive, recebido no Brasil em 2021 pelo presidente Bolsonaro. E o pessoal chama ele de Bolsonaro da África e tal. E é legal ver o Lula como presidente Bolsonaro da África, mas seja como for. No meio da foto, o sujeito branco de óculos escuros, esse meio carequinha, é o Abdel Fattah el-Sisi, que é o ex-general e é o ditador do Egito desde 2014. Eu sei que 2014, pra gente que tá mais velho, parece que foi há 2 anos atrás, mas 2014 foi há 15 anos atrás. Em 2014, o Abdel liderou uma derrubada do primeiro líder democraticamente eleito do Egito, que foi o Mohamed Morsi. À direita dele, nós temos, e atenção, porque é muito importante, o Emerson Mnangagwa. Eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes africanos, mas esse é o nome dele, Emerson Mnangagwa, que é o presidente do Zimbábue, que também chegou ao poder a um golpe militar contra o antecessor dele, o famoso Robert Mugabe, e que venceu as eleições em 2018 sob denúncia de fraude e repressão. Então é cercado desse pessoal que o Lula estava na Rússia. Aqui no Brasil, e para a mídia, e para o Supremo, o discurso de democracia, de luta contra o golpe, tiro do Zap, batom, anistia, nunca, sei o quê, ditadura nunca mais, mas na Rússia a conversa é outra. E eu digo que eu acho que o negócio pegou mal, porque quando você tem até o UOL e a CNN enfiando a porrada no Lula. Porque diz assim o UOL, não é o UOL só, drogas pesadas, Josias de Souza, que eu sempre me surpreendo de saber que ainda está em atividade. Achei que tinha se aposentado depois que pediu arrego para mim no ar, no 3 em 1, na Jovem Pan, bons tempos. Diz o UOL, Lula na Rússia com Putin é gravíssimo erro diplomático, analisa Josias de Souza. Na CNN, do William Vac, eu confesso a vocês aqui, não contem para ninguém, mas eu gosto do William Vac, eu acho que o William Vac é um bom jornalista, apesar de não concordar com ele, eu acho ele um cara inteligente. Lula faz jogo de Rússia e China na briga mundial. Como eu disse que eu gosto do William Vac, ele inclusive descreveu muito bem que o Brasil, do Lula, tem feito o jogo da Rússia e da China. Não é que nós estejamos defendendo o interesse nacional do Brasil, mas o nosso país se tornou um mero facilitador dos interesses estrangeiros, sobretudo o chinês. E quando o Lula se junta com a escória do mundo, é claro que o eixo no qual ele está enfiando a política externa brasileira é o eixo que todo mundo sabe qual é. Porque se não fosse o suficiente ele estar na Rússia com todas essas pessoas, eu deixei o último e o melhor para o final. Nicolás Maduro, o ditador, ou melhor, o presidente da democracia relativa, que só tem um problema de narrativa, da Venezuela.
E se você, às vezes eu acho que as pessoas não entendem, se você acha que não há uma consequência para estar nesses eixos de ditadores, uma consequência ruim e grave, repense. Repense com as notícias que nós tivemos sobre justamente a Venezuela nos últimos dias. A primeira notícia é essa aqui. Não deu tempo de eu estar na semana passada. Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. E se você não viu essa reportagem, ela é sobre um grupo de assessores da Maria Corina Machado que estavam asilados há mais de um ano na Embaixada da Argentina em Caracas. Embaixada essa que era tutelada pelo Brasil desde o rompimento das relações diplomáticas, promovido pela Argentina ainda na época do Maurício Macri. E o secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu assim: os Estados Unidos saúdam o bem-sucedido resgate de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. Após uma operação precisa, todos os reféns agora estão em segurança em solo americano. O regime ilegítimo de Maduro tem minado as instituições da Venezuela, violado os direitos humanos e colocado em risco a segurança da nossa região. Estendemos a nossa gratidão a todo o pessoal envolvido nessa operação e aos nossos parceiros que ajudaram a garantir a libertação segura desses heróis venezuelanos. E foi uma operação de filme. Os americanos montaram uma operação de filme para buscar esses caras dentro da capital venezuelana e levarem os caras para os Estados Unidos. A operação foi um sequestro, o seu sucesso. Sequestro. E na sequência, agora, isso já nessa semana, o Departamento de Estado enviou um alerta de viagem exigindo a saída imediata de todos os cidadãos americanos residentes da Venezuela. E por que essa notícia é tão relevante? Essas notícias. Entendam. Muita gente acha que o Trump não está nem aí para nada, não está nem aí para o Brasil. Vejam o grau para o qual o Trump está aí para a Venezuela, um país insignificante. Entendam, o Trump não opera debaixo das mesmas regras que os antecessores. Ele não está para brincadeira com esses países. Ele está falando duro com a Rússia, está falando duro com a China, está falando duro com a Venezuela. E, como nós vimos na comitiva americana que veio ao Brasil na semana passada, ele está começando a falar duro com o Brasil também. E é claro o posicionamento. Quanto mais a gente caminha em direção ao eixo do mal liderado pela China, pior que será para o Brasil. Eu não vou falar muita coisa, não. Eu, se Deus quiser, no futuro próximo, não vou precisar falar mais nada. A gente vai só assistir. Quem viver, verá. Posso estar errado, posso estar apostando errado, mas quem viver, verá. Falando nisso, bem rapidinho para encerrar o programa, eu não queria perder a oportunidade de desmentir o Jamil Chaves. Mais uma vez o Jamil Chaves, que publicou a seguinte nota: após a reunião, Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil. E Jamil Chaves fazendo o seu papel chavista, né? Mas eu digo o seguinte: voltar ao Brasil, querido, eu também espero voltar, quando eu tiver meu passaporte, nem que seja para visitar. E o que dá para falar é que o Eduardo Bolsonaro está dizendo que voltará ao Brasil porque tem confiança de que as nossas ações aqui vão ter resultado. Agora, com o Alexandre de Moraes e o clima atual, Eduardo Bolsonaro não voltará ao Brasil. Nem eu. Mesmo que eu pudesse, mesmo que eu tivesse passaporte. Porque se as coisas continuarem como estão, não faz sentido nenhum que o Eduardo volte. Ora, qual o benefício em voltar? Tá bom. Digamos, ele provavelmente, quase certamente seria eleito senador. Mas para quê? Vai ficar com mandato sob júdice, risco de perder passaporte, de ser cassado a qualquer momento, de não poder sair do Brasil, sem poder fazer articulação aqui nos Estados Unidos? Duvido. O que adianta ser senador? Senador, por exemplo, Flávio Bolsonaro é senador. O que adianta? Se você não puder fazer o que tem que ser feito. E é muito... Tem outros nomes da direita. Duvido que o Eduardo volte só por voltar. O cálculo é simples. Do jeito que está, não há benefício algum em voltar. Mas a gente acredita que as coisas melhorem. E que o Eduardo volte para ser senador. Mas ser senador não pode ser uma obsessão. Ser senador não é tão importante assim. Aliás, eu falei isso, inclusive, ao meu querido Marco Antônio Superman, que lançou a pré-candidatura dele, parece, pelo estado de Minas Gerais, que tem todo o meu apoio, vai ser um senador maravilhoso. Mas eu disse a ele, me desculpa, o que a gente faz aqui na mídia é 10 vezes mais importante do que o que é possível ser feito no Senado. Gente boa para assumir o Senado? Talvez a gente tenha alguns, mas quantos caras bons como ele tem na mídia? Compensa perder o pouco que a gente tem de gente que sabe se portar na mídia para mais um senador? Quantas pessoas tem? A gente tem agora 20 mil pessoas aqui nos assistindo. Milhões de visualizações depois nos cortes. Eu digo isso, já vieram fazer essa sedução para cima de mim também, que eu tenho que ser candidato ao Senado, que eu pode ser pelo Estado X, pelo Estado...
Eu não vou sair candidato ao Senado nunca. Porque eu não devo sair da mídia. E mesma coisa, Eduardo Bolsonaro tem coisa mais importante do que a articulação internacional que ele tem feito, o gigante que ele é, e eu digo, Eduardo não tem apego a cargo de deputado ou senador, e aliás é por isso que a gente se dá tão bem, porque a preocupação dele é a mesma que a minha, a preocupação é com o Brasil. Quantas reuniões já viu o Eduardo dizer que não fazia questão de participar, que era melhor ele não ir, não aparecer, ele não quer os louros, só quer fazer o certo, mas o Brasil não está acostumado com essa lógica, muito menos políticos do Brasil, acham que todo mundo fica agindo em troca de cargo, em troca de poder. O cara foi lá e renunciou, ou pelo menos se licenciou o mandato. Então, enfim, eu espero que as pessoas adotem uma lógica diferente. Tá bom, já tem programa de hoje, já ficou muito longo. Não teremos Paulo Figueiredo Show amanhã, porque o Paulo Figueiredo estará mais uma vez em Washington, especificamente em reuniões dentro da Casa Branca na hora do programa. Então, eu agradeço mais uma vez a enorme audiência. Digo a vocês que podem acessar www.paulofigueiredoshow.com/apoie e digo a você também, será que dá tempo da gente falar sobre isso? Só teremos novidades sobre a Imigrex muito em breve. Nós teremos um evento presencial aqui nos Estados Unidos para as pessoas que querem imigrar aqui, terem uma opção do que se chama de One Stop Shop. Vão poder vir num evento aqui presencialmente, onde eu estarei, estará também a doutora Ludmila e várias pessoas que vão te mostrar um pacote completo para você poder imigrar para os Estados Unidos e ter um plano B para a sua vida. Viver o sonho americano. Aguardem novidades sobre esse tema. Enquanto isso, você pode tomar o primeiro passo e entrar no link da descrição ou usar aqui o nosso QR Code